O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Helena Pereira. São José Almeida. Marta Moitinho Oliveira. Eu sou Sónia Sapar. A semana tem sido muito marcada pela discussão do Orçamento de Estado, que em ano de inflação que se prevê alta, acabou por aquecer com temas um pouco mais inesperados, como a licença menstrual. Depois de Espanha ter dado um passo no sentido de reconhecer uma licença para mulheres que sofrem de endometriose e dores menstruais intensas, o PAN quis importar a medida para Portugal. No Parlamento, o PAN teve um adversário de peso, o Chega. Entre acusações de feminismo bacuco ou machismo pacóvio, a medida chumbou. Contudo, alguém fez questão de lembrar que ela já vigorou em Portugal até à chegada da Troika, porque estava prevista em alguns contratos coletivos. Helena, tu acompanhaste a discussão no dia da troca de acusações. Pareceu-te que o chumbo matou a medida de vez ou trata-se apenas de transferir a discussão para o Fórum da Concertação Social, por exemplo? Sim, pareceu-me em primeiro lugar que adiou muito a discussão, pelo menos, porque o PS e o PSD que votaram contra estiveram calados. O PS, por um lado, esteve calado porque esta medida existiu para a função pública e acabou em 2009 com o governo socialista, com o ministro Vieira da Silva. O PSD esteve calado, mas tem a mesma posição que a IEL transmitiu, que é que já existem baixas para doença e que não percebem por que razão é que tem que haver uma licença específica para este caso de dores menstruais. E, portanto, julgo que essa é também a ideia dos patrões e a ideia do PSD. Mas quem pôs em cima da mesa a questão foi o PAN e ela é posta pelo PAN ao falar da licença, imitando um bocadinho a ideia de Espanha, mas também pelo LIVRE que negociou como o São José escreveu, o LIVRE negociou com o Governo algumas medidas que têm a ver com o IVA a produtos usados durante o período menstrual. E isso tem a ver com uma questão mais ideológica ou mais de dar visibilidade a questões na nossa sociedade que eram invisíveis até há pouco tempo. Agora, há várias maneiras de contribuir para isso. A questão da licença e da baixa por dores menstruais é mais complicado, porque lá está, mexe com a retribuição, quem é que paga a licença ou quem é que não paga, se depois a mulher é prejudicada ou não na sua carreira por causa dessas ausências, é mais complicado. Por exemplo, a questão tratada ao nível que o LIVRE colocou, que é uma coisa que eu não sabia, que é os produtos menstruais usados para a menstruação, como pensos ou tampões, já têm IVA de 6%, mas têm porque estão escondidos numa linha do Código do IVA que fala de instrumentos cirúrgicos ou de apoio a cirurgias. E o que o LIVRE conseguiu foi tratar o assunto como uma categoria de produtos à parte. A São José poderá explicar melhor do que eu, pronto. Mas isto para dizer que, por outro lado, a licença menstrual, atenção, que muita gente brincou até com o assunto, e é um assunto que também, do ponto de vista ideológico, motivou alguma reação muito nervosa de alguns deputados durante a discussão no hemiciclo. Porquê? Porque depois, atrás desta questão, veio a questão de isto ser uma questão para pessoas com útero e não para mulheres. A determinada altura isto foi surreal, que o Chega e o PAN tiveram essa discussão, porque existem pessoas transgênero que estão em processo de mudança de sexo
que são pessoas que têm útero e não são mulheres, e portanto houve essa preocupação, por exemplo, do PAN de falar nisso. Isto só para voltar ao debate, porque o debate teve coisas trágicas e lamentáveis, e se nós formos ver, há uma coisa boa que é contribuir para que os assuntos sejam falados, e no limite isto tem a ver com uma doença gravíssima que é invisível, que tem a ver com a endometriose, e é isso que causa dores muito grandes e muito incapacitantes, porque o PAN estava a falar, e o que se passa em Espanha, a licença que foi agora aprovada em Espanha, não é, estou com dor de cabeça, não me apetece trabalhar durante 3 dias. Estamos a falar de coisas mesmo graves, incapacitantes. Portanto, apesar de todas as coisas lamentáveis que foram ditas pelo meio, acho que foi bom ter havido o debate. Agora, acho que sim, acho que é uma questão que vai remeter muito para as leis laborais, mas vai voltar mais tarde ou mais cedo. Uma das coisas que me espantou foi justamente isso que tu disseste, foi o tom do debate, foi o clima criado, como é que um assunto tão natural e tão normal chegou àquele... Ao gozo, ao ponto enfim, de gozo. Sim, isso a mim diz-me qualquer coisa sobre este novo Parlamento também, sobre a formação deste novo Parlamento, a sua composição. Enfim, mas isso teremos tempo para verificar se foi só uma questão relacionada com este ponto ou se vai repetir noutros momentos com outros assuntos. São José, o outro tema que também marcou o debate prévio à votação final global, que só acontece amanhã, foi a Semana dos 4 dias. O LIVRE propôs fazer um estudo e o PS, entre outros partidos, viabilizou a proposta. Sendo certo que o PS já tinha esta medida no programa. Pode dizer-se, atendendo a isto que eu acabei de explicar, que foi uma vitória do LIVRE? Já vamos a isto. Voltando à pergunta da Helena. Eu acho que o que está a criar o clima de polémica é que quer o passo da licença menstrual, quer o passo das medidas da baixa do IVA para os produtos menstruais, vêm falar numa palavra e numa questão que é tabu e invisível na sociedade portuguesa e que é específica das mulheres, que é o facto da ovulação, do mecanismo, como o corpo da mulher funciona, as particularidades biológicas da mulher. E que isso era uma coisa invisível, e é ainda no sítio, em Portugal, para muita gente é invisível. O que estes partidos estão a querer fazer é transformar isso visível, transformar os direitos das mulheres visíveis, e, portanto, isto é uma questão ideológica, e por isso é que houve um embate com o LIVRE que houve. É óbvio que para um partido com as concessões do Chega, estas coisas devem-lhes fazer um bocadinho de confusão. Depois quero chamar a atenção de outra coisa. As dores menstruais graves e incapacitantes, ou hemorragias muito abundantes, não são doença. Uma coisa é a doença específica que estavam a falar, e que isso sim é abrangido por baixa médica. Agora, há mais casos para além da doença, não é? Há mais situações, e que não é dor de cabeça, é dores menstruais fortes e hemorragias fortes. Quanto à questão dos 4 dias de trabalho, as 4 semanas de trabalho, é um debate que está agora a começar a ser feito, não é? E, portanto, é normal que o LIVRE o coloque, porque sabia que ia ter recessão, porque o PS já o tinha no programa. Eu penso que é um acordo. Eu acho que o LIVRE teve algumas vitórias neste orçamento, e que o PAN também, e que o PS, ao negociar com eles, consegue pelo menos demonstrar capacidade de diálogo, pronto, em medidas que não custam muito e não abalam as contas certas, e naquilo que é compatível é normal. Agora, eu penso que quer a questão dos direitos específicos laborais para mulheres, quer a questão dos 4 dias de trabalho, vão ser obrigatoriamente discutidas na concertação social, e é lá que vão tentar ser, pelo menos, limadas
partir pedra, começar a habituar a chegar a um acordo social. E eu acho isto muito interessante e penso que é importante que em Portugal se dê importância à concertação social. É uma forma de envolver a sociedade, os patrões, as entidades representativas dos trabalhadores, porque da ideia que eu tenho, ao passar pela concertação social, a legislação laboral em Portugal pode levar muito tempo a mexer-se. Mas é talvez a legislação que passa por um mais amplo debate democrático na sociedade portuguesa. Porque ao ir de forma tão cuidada e minuciosa à concertação social, o seu debate é muito mais alargado do que ser apenas um debate no Parlamento, ouvindo entidades nas comissões, não é? Portanto, alarga o âmbito do debate democrático em Portugal e eu acho muito interessante que assim seja. Pode levar, isto para dizer o quê? Pode levar mais tempo a chegar-se a uma conclusão sobre que tipo de licenças é que pode ser dado e com que contexto e conteúdo legal, ou como é que pode ser experimentada o sistema dos 4 dias de trabalho, mas é um debate mais democrático. Eu quero só lembrar uma coisa, o LIVRE conseguiu fazer aprovar pelo PS uma coisa que não é a licença menstrual, mas é um estudo precisamente preliminar já para esse trabalho em concertação social, um estudo que vai ser feito para saber o impacto que realmente há em termos de produtividade em Portugal, de abstinência ou de faltas ao trabalho de mulheres por causa precisamente dos problemas e do período menstrual e das consequências que isso tem sobre o funcionamento do trabalho e da sua prestação de emprego, que pode ser um estudo que vai depois servir para o debate na concertação social. E eu acho isso importante que se faça esse estudo. O segundo tema que queria discutir convosco era o PSD. Não me parece que a eleição do próximo sábado esteja a ter muito impacto social, digamos assim. O público tem acompanhado o tema de vários ângulos, mas penso que não é o caso em toda a comunicação social esteja com os olhos postos no PSD. Às vezes nem me parece que é o maior partido da oposição. Marta, hoje temos uma entrevista com um dos candidatos, o Jorge Moreira da Silva. Já antes tivemos uma com o Luís Montenegro. Ele, Moreira da Silva, diz que o PSD, com o seu opositor, fica mais pequeno. O que é que justifica esta afirmação? Olha, eu acho que isto tem um bocado a ver com a mesma discussão que houve entre Paulo Rangel e Rui Rio, que é o eleitorado, qual é que é o eleitorado para o qual cada um dos candidatos está a trabalhar. E tem a ver com a entrada do Chega em força ali na área da direita, que veio baralhar isto tudo. O que se tem passado aqui, e esta frase de Jorge Moreira da Silva vem a propósito disto, foi que o primeiro a apresentar a sua candidatura foi Luís Montenegro, que disse que vê o PSD como um espaço um espaço não socialista, ou seja, quem não for socialista está dentro do PSD, admitindo aí o Chega e um eleitor do Chega. E Jorge Moreira da Silva, quando apresentou a sua candidatura, excluiu automaticamente o Chega de um possível entendimento ou as políticas que o Chega defende. O que acontece aqui é que cada um está a esticar para um dos lados. E o que Jorge Moreira da Silva está a dizer é que Luís Montenegro, ao albergar os eleitores do Chega no tal espaço não socialista e que poderiam também ser eleitores do PSD, para já, por um lado, não vai conseguir mobilizar os eleitores do Chega, que já são mais agora do que eram há um tempo atrás, porque eles continuarão a votar no Chega, eles não vão mudar para o PSD à partida, e também afasta o centro, e as eleições normalmente ganham só centro. E portanto, por isso é que ele diz que fica mais pequeno, porque Luís Montenegro está para o centro e também não ganha os eleitores do Chega lá por albergar o Chega neste espaço. E acho que é isto que ele quer dizer. E a discussão entre Rui Rio e Paulo Rangel também andou muito à volta de quem é que admitia ou não fazer acordo com o Chega.
Porque, de facto, neste momento, para o PSD, uma das principais dúvidas para o PSD é onde é que anda o eleitorado do PSD, não é? Onde é que andam as pessoas que votam no PSD? E, de facto, já não votam no PSD muitas, e muitas votam no Chega, não é? E portanto, é o drama do partido, e daí também não ser tão mobilizador neste momento assistir ao que está a passar em termos de campanha interna com as eleições no sábado, e ainda bem que é para despachar isto. Mas creio que é uma discussão que vai manter-se nas próximas lideranças do PSD, nas próximas eleições dos anos vindouros. Helena, a JSD deu o seu último primeiro-ministro ao partido. Pedro Passos Coelho foi líder da JSD e foi primeiro-ministro. E foi liderada por Jorge Moreira da Silva. Mas esta semana deu apoio a Luís Montenegro. Que significado é que isto pode ter hoje em dia, além de ser uma farpa Moreira da Silva? É assim, parece que os últimos líderes da JSD estiveram com Pedro Passos Coelho, estiveram com Luís Montenegro, portanto, sendo uma espécie de Luís Montenegro o herdeiro do pacismo, por esse lado bate certo. Depois, Jorge Moreira da Silva já não é, foi líder da JSD há 30 anos. E há sucedeu ao Passos. Exatamente, e há imensos líderes da JSD que nunca chegaram a primeiro-ministros também. Portanto, eu acho que o Moreira da Silva pode não ter gostado, mas pode não ter ficado muito ofendido, porque pelo menos não tem razões para isso. E tem a seu lado até pessoas, nomes sonantes, como a Manuela Ferreira Leite ou o Francisco Pinto Balsemão, que apoiam o Moreira da Silva, que até me surpreendeu. Deixa-me dizer que eu sou o PSD, primeiro, e na sequência daquilo que a Marta estava a dizer. Eu acho que a primeira coisa inacreditável é ter imensa pena com debates e que não tenha sido aproveitado este período de campanha eleitoral interna para o PSD mostrar que existe e quais são as suas ideias, porque teria sido bom para o PSD como um todo, ter debates e ocupar mais espaço e as pessoas conhecerem melhor as propostas, mesmo que diferentes dos líderes, e depois escolhe-se um e depois é esse que será o líder. Foi pena, não estava à espera. E do lado de Luís Montenegro parece haver uma grande sede de poder, alimentada pela eventual saída, pelas conversas sobre eventuais saídas de Costa do governo em 2024, a ideia que Luís Montenegro anda a cavalgar de que ele ganha agora as eleições e depois pode vir a ser o próximo primeiro-ministro do PSD a seguir a Pedro Passos Coelho, que é uma coisa que ele disse nesta última semana. Do lado de Moreira da Silva, parece-me que há uma preocupação mais com o futuro programático do partido, e porque o PSD realmente, como dizia a Marta, está a viver neste espartilho que é entre o Chega, com quem o Moreira da Silva disse que não admite fazer qualquer tipo de acordo, e a Iniciativa Liberal, que é constituída por pessoas que há 10 ou há 20 anos se sentiu perfeitamente à vontade dentro do PSD, mas que se está a ver que já não vão voltar nunca mais para o PSD. Portanto, o que é que vai acontecer? O que eu gostava, isto para voltar aos debates, eu gostava de perceber, a minha dúvida é, o PSD vai ser um médio, a partir de agora, passou a ser um médio partido que vai andar sempre na casa dos 20% e vai chegar ao poder sozinho alguma vez. Com Moreira da Silva, que Chega, não é? A Iniciativa Liberal já se percebeu que também não quer se coligar com ninguém, porque quer primeiro cimentar o espaço, exatamente como se viu na estratégia que eles adotaram em Lisboa, que não quiseram aliar-se a Carlos Moedas. E no fundo esse é que é o grande drama, e ainda vamos ver como é que vão ser as próximas eleições, mas isto só para reforçar que tenho imensa pena que não tenha sido possível. Foi inacreditável não haver debates entre os líderes do PSD num momento como este. E ajudou a criar a tal ideia de que a sociedade passou um bocadinho ao lado destas eleições. E a culpa foi deles, que não aceitaram, se entenderam, já não sei a culpa foi de quem, mas não se aceitaram, não entenderam para fazer debates, não é? Foi o Montenegro que não quis, penso que foi o Montenegro que recusou os debates. Foi. Finalmente temos os números da Covid a subir, mais os casos do que os mortos, mas ainda assim a subir. E temos vários especialistas a pedirem que se volte a usar máscaras, por exemplo.
Sr. José, é expectável que venha a haver decisões sobre esta matéria nos próximos tempos? Vacinação, máscaras, etc.? Eu não sei se vai haver decisão. Agora, eu presumo que a pressão que existe e a situação que existe, porque as pessoas que estão a morrer são pessoas de mais idade e mesmo assim os números das mortes são impressionantes. Sobe menos percentualmente, semana para semana, o número de mortes que o de casos, mas mesmo assim os números são, na minha opinião, impressionantes. A não ser que eu penso que a pressão vai ser grande e que o governo, não sei se para a semana, se mais tarde, mas vai ter que tomar medidas como, por exemplo, o regresso do uso obrigatório de máscaras em espaços fechados. Porque as consequências que, por exemplo, a incidência de Covid está a ter hoje, em que as faltas ao trabalho, as pessoas que estão de baixa em casa 7 dias porque estão com Covid, isso está a ter impacto nas empresas, não é? Tanto que há empresas que têm vindo pedir a reintrodução, não é? Há mesmo setores, o setor automóvel, e portanto há aqui uma pressão que eu penso que é inevitável, porque é evidente que pode ser muito chato para o governo, pode ter sido muito chato agora que tinha, por exemplo, discutir o orçamento de Estado, estar a criar um clima de tensão extra com as oposições parlamentares, porque há partidos que vão dizer que não querem máscara e etc. Mas penso que é um pouco inevitável por uma questão de sanidade, não é? Quer dizer, eu acho muito estranho que as pessoas não percebam que têm de continuar a andar de máscara para tentar não apanhar isto. Quer dizer, é uma questão de hábito cultural, de um novo hábito, de um novo modo de vida. No Oriente, no Japão, por exemplo, isto é uma prática já mais que antiga, não é? O uso de máscara na rua. E não é por causa da Covid. Eu penso que entre 15 dias, um mês, com o que se prevê, com a subida que se prevê, os tais 60 mil casos por dia, pode ser, estou convencida que vai ter que ser, pelo menos o uso da máscara vai ser reintroduzido. Portanto, o uso de máscara em espaços fechados, não é? Quanto às vacinas, eu acho que há aqui uma questão que é mais complexa, que é o seguinte: as vacinas que nós temos são ainda feitas com o primeiro tipo de vírus de Covid que existiu, não é? E que têm, ou seja, parecem não ser tão eficazes na proteção de agora desta variante a Omicron que existe agora, esta linhagem, do que foram. E o que eu acho extraordinário que é a pergunta que eu acho que é extraordinário, é porque é que os laboratórios farmacêuticos receberam da Comissão Europeia e receberam do governo dos Estados Unidos, vários laboratórios, receberam dinheiro para investigar e descobrir as vacinas com celeridade, não continuaram essa investigação e a melhoria destas vacinas, como fazem com a vacina da gripe, que todos os anos é nova, não é? Porquê é que essa investigação não começou? Porquê é que não foi feita? Porquê é que não há novas vacinas mais eficazes para estas novas variantes? Estão à espera de quê? Tais vacinas de segunda geração. Sim, estão à espera de quê? De voltar a receber dinheiro por uma situação de emergência pública outra vez caótica. Cá, para mim, a minha teoria da conspiração é porque ainda lhes sobraram muitas da primeira geração e querem escoar. E investigaram este dinheiro, não é? Receber dinheiro dos Estados para fazerem a investigação que lhes compete a eles fazer normalmente. Pronto. Até porque podiam escoá-las para a África, que tem taxas de vacinação, se fosse e eles continuam a fabricá-las. Bom, Marta, entre a Covid e a guerra... Venha o diabo e escolha, não é? Há razões para se esperar um verão complicado em Portugal ou se calhar até podemos ser favorecidos por estarmos longe da guerra e apesar dos casos de Covid estarem a subir, eu recordo que ainda agora o Conselho de Ministros no final disse que já podia ter passado um pico da sexta vaga, portanto trazer aqui um bocadinho de otimismo. Verão complicado, sim, não?
O que é que podemos... Marta, por Não favor, sei. não cites o Marcelo a dizer que é uma grande oportunidade e que não estamos na periferia. O verão é uma grande oportunidade para ir à praia. Não sei, é um bocado difícil. Eu acho que o verão é capaz de não ser tão complicado como o final do verão. Eu apontaria assim para a confusão mais ali para setembro, porque não sei exatamente. O que parece que o governo tem resistido um bocadinho é esta ideia de retomar algumas medidas, como por exemplo essa da utilização da máscara em alguns espaços. Não sei até que ponto é que o governo irá resistir, e tu estás agora a dar-nos conta dessa nota que a ministra agora deu no Conselho de Ministros. Vai um bocado ao encontro desta ideia de alguma resistência a tomar medidas nesta área. Relativamente à guerra, o que o governo tem feito até agora é tentar, sobre o impacto que a guerra tem em Portugal, e nomeadamente o impacto económico e nos rendimentos, é tentar passar um bocadinho pelos pingos da chuva. Neste momento nós temos uma sensação de perda de rendimentos encapotada. Ela vai acontecer, mas ela não está preto no branco, digamos assim. E ela vai ficar preto no branco com o próximo Orçamento do Estado, que chega em outubro. E, portanto, eu acho que outubro vai ser aquele mês em que nós vamos ver no Orçamento do Estado que no próximo ano a função pública não vai ter os aumentos salariais que era expectável, porque a inflação está muito alta e, portanto, eles não podem acompanhar. As pensões não vão poder subir tanto ou vão ficar mesmo congeladas, porque a inflação está muito alta e, portanto, o Orçamento do Estado não tem dinheiro para acomodar uma despesa desse género. E o que nós vamos começar a ver, provavelmente, é também greves. Eu lembro-me que novembro é um mês ótimo para greves. Eu sei porque eu faço anos em novembro e já tive greve no meu dia de anos muitas vezes. E, portanto, novembro é um bom mês, porque é quando o Orçamento do Estado é discutido no Parlamento. E há sempre imensas greves em novembro. Portanto, greves para novembro. Portanto, tu prevês um verão quente por causa do calor e um outono quente isso. por Eu causa acho que da nós precisamos contestação. desse bocadinho de... Pronto, para ganhar balanço, esse bocadinho de relax na praia. Vamos então fechar com os nossos públicos e notórios. O meu é um número, escolhi o número 832, que são os menores que foram detidos no ano passado. O dado foi revelado no Relatório Anual de Segurança Interna, RASI, e mostra que os gangues juvenis estão a aumentar, não é por isso um bom número. Helena. Olha, o meu público notório não é assim tão negativo, porque são vários momentos lindos, fraternos, emotivos, espontâneos, excêntricos. Deixa-me adivinhar, Marcelo em Timor. Exatamente, que Marcelo Rebelo de Sousa protagonizou em Timor, desde o abraço a Xanana Guzmão, desde a música que ele pôs os timorenses a cantar. É assim, não sei se é por ter sido muito criticado nas últimas semanas em Portugal. José Miguel Júdice disse que ele eram queixinhas. António Costa também deu-lhe um chega para lá por causa de ter andado a anunciar a viagem a Kiev. E depois ele de repente chegou a Timor e sentiu-se amado e deu largas a toda a sua energia, se calhar um bocadinho para compensar alguma falta de afeto que tem tido cá em Lisboa. São José. O meu público notório é o PCP. O PCP realizou uma conferência pública com economistas, vários convidados, sobre a saída de Portugal do euro. E eu achei muito interessante, porque de facto acabou mesmo os acordos à esquerda. O PCP, durante 6 anos, mais ou menos não falou nisto em público, porque estava a apoiar um governo de um país que estava no euro e um governo de um partido que quer o euro. Mas é evidente que acompanhava o PCP durante estes 6 anos. Sei lá, eu, por exemplo, vi no primeiro congresso em 2016, quando já era António Costa primeiro-ministro, ouvi o antigo secretário-geral Carlos Carvalhas a discursar no palco do congresso, fazer um discurso em que começa a fazer a defesa da saída de Portugal do euro. No último congresso, em 2020, creio eu, sim, 2020, dezembro de 2020, eu, por exemplo, recebi uma queixa para o provedor do leitor do público, porque tinha feito um texto em que dizia que num documentário que passou durante o congresso, as várias coisas que eram reafirmadas era a saída de Portugal do euro, a saída de Portugal da NATO. E então que isso não era verdade, porque eles apoiavam o governo do euro. É evidente. Eles sempre tiveram estas posições,
Mas como na questão da guerra da Ucrânia agora podem assumir posições que são as que contra a NATO, também agora na questão da União Europeia voltam a mostrar publicamente e a ter atividades públicas, iniciativas públicas sobre a saída de Portugal do euro. Achei interessante, acho que sim, se é o que eles pensam, defendam. Só uma pergunta que às vezes me assola. Por que é que Portugal vivia se saísse do euro e da União Europeia? Eu só às vezes não sei qual é a alternativa, por mais que eu leia, não percebo quais são nos documentos do PCP, qual é a alternativa para Portugal. A alternativa era voltar ao estudo. Eles sim, está bem, mas pronto, está bem. Produzem muito pensamento sobre isso, até acham que o que empobreceu o país foi o euro. Pois, está bem. Mas falta-nos a Marta. Marta. Olha, eu também vou para fora de portas, como a Helena, para a ida do Primeiro-Ministro a Kiev, portanto, o mesmo timing ali de Marcelo, porque uma das ofertas que nós fizemos à Ucrânia para ajudar na reconstrução é para o sistema educativo, portanto, com escolas e creches. E isto acontece na mesma altura em que nós ficámos a saber que a Parque Escolar, que é esse sucesso incrível em Portugal, de construção de escolas, já terminou o seu mandato desde que foi criada até agora, em 2007, para construir as escolas que tinha previsto e remodelar, mas teve 6 anos sem apresentar contas. Pronto, e era só porque acho que vamos exportar assim um modelo que não é, se calhar, muito bom. Pronto, podemos ver se aprendemos qualquer coisa agora e não exportar a parte má. Vale a pena, porque essa parte má é só um exemplo. Podias ter dado outros. Eu sei, é o mais recente. É o fresquinho. Sobre a ida, só uma referência, sobre a ida do Primeiro-Ministro a Kiev. Eu quero elogiar o texto corajoso que a Sónia Sapaz escreveu segunda-feira, com uma veemente crítica ao mau comportamento dos jornalistas portugueses e dos órgãos de comunicação social portugueses, televisivos e radiofónicos, mas televisivos sobretudo, pediram fazer diretos do Primeiro-Ministro na Ucrânia, desde a chegada ao comboio, acompanhá-lo para ir com os carros atrás, como quem estava a seguir. Eu acho tantas perguntei-me assim, mas isto já é o Rally de Portugal ou é o Primeiro-Ministro em Kiev? Acho que é de uma inconsciência, de uma falta de respeito, de uma falta de sentido de Estado, de soberania, é uma inconsciência. Acho que os jornalistas passaram-se nesse dia e quero agradecer à Sónia a forma como ela imediatamente expôs esta questão. Muito obrigada. Eu esqueci de escrever no meu texto que quando António Guterres lá foi, houve mísseis que caíram no sítio, na cidade que ele visitou. Portanto, foi o único que sabia, foi o único que sabia que ia lá, porque os outros todos veem-se as imagens depois. Como tu escrevias, não gostava nada de terem esperado um quarto de hora ou meia hora. Sim, um quarto de hora bastava. Para Portugal. Enfim, estamos todos viciados no direto. Esta febre do direto é uma coisa completamente acrítica, mas pronto. Deve ser eu que já não sei o que é jornalismo. Qualquer dia até fazemos isto em direto. Pois, vai esperando bem. Já fizemos, é verdade. No Festival dos Podcasts. Ao vivo. Sim, fizemos um. É verdade. Bom, ficamos por aqui. Para a semana estamos cá outra vez, já com o novo líder do PST. Adeus. E com orçamento aprovado. Vamos ter muita coisa para falar. Finalmente. Vamos deixar de estar congelado. Isto vai mexer. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.